Se o senhor não quiser responder mais numa oração minha, se eu continuar sendo meu Deus desse jeito. Naquele dia eu me entreguei para ele. Amém. Agora eu era dele. Ele não era meu. A criança é dos pais. E a criança é tanto dos pais que ela aceita o que os pais fazem com ela. Nós não aceitamos o que Deus quer fazer conosco. Nós não temos espírito de entrega. Nós pensamos que vir na frente e levantar a mão e chegar aqui na frente chorando. Nós estamos nos entregando para Deus. Não, não estamos. Nós estamos querendo melhorar a nossa vida. Você não se entregou para Deus, você trocou por uma vida melhor. Que pode vir essa vida melhor. Mas eu não estou falando disso agora. Eu estou falando de entrega. Mas Jesus só pode se entregar para nós porque antes ele era entregue ao Pai. Jesus disse assim, eu faço o que faço porque eu faço o que o meu Pai manda eu fazer. Só que os que são entregues fazem o que o Pai manda. Pode perceber que nós não sabemos fazer o que Deus manda. Não sabemos. Nós não temos entrega. Nós temos uma grande maldição na nossa vida que se chama ideia melhor. Quantas vezes você recebeu uma direção de Deus e você teve uma ideia melhor? Isso o senhor não sabe. Sei. Eu sei. Não, mas é porque para mim é diferente. Não é. Você imaginou se aquela mulher que eu falei de Elias lá, a viúva, tivesse tido uma ideia melhor e disse, não, vou dar não. Se você quiser, faça seu bolo. Você já imaginou se a mulher tivesse dito assim, não, ao invés do bolo eu te dou o graveto. Ideias melhores. Nós não nos entregamos para Deus. As crianças são absolutamente entregues. Deixa eu explicar uma coisa importante. Entregar-se não é resignar. Não é de, tá, tudo bem. Não, não é isso. Resignação é aquela história, agora não tem mais jeito? Toca. Não é isso. Eu estou falando de uma opção, de dizer, Senhor, de hoje em diante eu sou completamente entregue a Ti. A minha vida não é mais minha. A minha vontade não é mais minha. O meu corpo não é mais meu. Os meus desejos não são mais meus. Não é muito difícil, preste atenção, não é muito difícil a gente ter fé que mude histórias. A gente tem fé para reunião de oração. Ai, estou cheio de fé. Você arrepiou. Mas cólica dá arrepio, susto dá arrepio, montanha-russa dá arrepio. O que mais dá arrepio? Passar ali, né? Frear em cima do outro carro lá, tudo essas coisas dá arrepio. Isso não é fé. Arrepio não é fé. Anota isso aí, essa revelação. Arrepio não é fé. Não, eu não estou brincando, gente. Eu estou na frente de igreja há mais de 20 anos. Eu sei o que é que vocês acham que é fé. Não. Fé é resultado de entrega. Só tem fé quem se entrega. Isso você não. A entrega, preste bastante atenção. Quando você entrega, não é que você vai anular o fato, está acontecendo uma coisa ruim na minha vida, eu vou me entregar para Deus para isso deixar de existir. Não é isso não é assim. A entrega não anula o fato. A entrega cria ambiente para a fé. Entrega para Deus. Você. Entregue sua vida para Deus. Seja feliz quando Deus te dá as direções. Não queira cuidar da sua própria vida, você não dá conta. Você não consegue segurar seu cabelo que está caindo, você gasta um horror com remédio para segurar cabelo e continua caindo todo dia. Você não consegue segurar cabelo, você quer segurar sua vida. Não é pastor Nada? Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Qual é o problema de se entregar? Qual é o problema de Deus saber? O problema é que você acha que sabe mais que Deus, gente. Qualquer um de nós. Não, Deus sabe de tudo mais que eu. Da minha vida eu sei mais. Não sabe, foi ele que te criou.
Moisés chegou para Deus, Deus, eu sou gago. Ele disse, quem foi que te fez? O que você dizer para mim que você é gago? Você acha que tem alguma deficiência? Foi teu Criador que te fez. Entrega para ele, você vai ver que essa deficiência ganha. Amém. Amém. A entrega não anula o fato, mas te gera fé. Amém. Por que entregar? Porque a entrega gera uma coisa. Todos que são entregas, que nós temos uma criança, qual a idade dela? 9 anos. Uma moça já. 9 anos. Toda criança, porque a entrega aos pais, espera dos pais. O problema é que a gente fica velho. Depois que a gente fica velho, a gente tem raiva de pai. Amém. É mesmo, viu? Mas quando a gente é criança, a gente está esperando sempre dos pais. Pode ser a criança boa, bonzinha, mazinha, teimosa, mas ela espera sempre dos pais. A Bíblia diz que a esperança não frustra nunca. A esperança não frustra. É muito louco isso. E a gente não tem esperança porque não tem entrega. A gente, em última análise, não espera nada. A gente acha que se a gente não obrigar Deus a fazer, Deus não faz. Hoje eu de manhã fui pregar numa igreja. Primeira vez que pregava nessa igreja. Comecei a falar dos irmãos, em especial das irmãs que oram pensando que Deus é surdo. Foi um silêncio na igreja. E eu pensei, Jesus, dei mancada. Sabe, a gente grita para ver se Deus faz logo. Igual a gente... Tá bom, deixa eu faço. Não faz, mas sai de perto, né? Entendeu? Não. Deus não tem medo do teu grito. Não precisa ser gritado. Diga para a pessoa, não precisa ser gritado. Fala baixinho. Viu, Bibi? Fala baixinho. Deus está perto ou longe de você? Quantos acham que Deus está bem perto? Levanta a mão. E por que você está gritando quando ora? Imagina, você vai contar alguma coisa no ouvido de alguém e você fala gritando? Por que não, quando você vai falar para Deus, você fala gritando? Porque você quer ganhar Deus no grito. Sério, isso é falta de entrega. Quer ter esperança? Anota aí, uma outra dica. Quem tem esperança? Oh, Jesus. Ouçam, por favor, entendam. Quem tem esperança não tem desespero. O oposto do desespero é a esperança. Desespero significa não esperar. O des é uma partícula negativa. Quantos de nós estamos desesperados? Quantas mães estão desesperadas por causa dos filhos ou das filhas que estão perdidos? Quantas mulheres, esposas estão desesperadas porque o marido não vale ficar com terra? Quantos maridos estão desesperados porque a mulher não sabe que ele existe? Isso é falta de entrega. Se tem desespero, é porque está faltando esperança. E nós somos chamados para uma vida de esperança. Todas as vezes que você se entrega a Deus, ou quando você se entrega a Deus, a sua vida caminha vindo dele. Vocês entenderam o que eu falei? Quando você se entrega para Deus, o que vem para você não vem do mundo, vem dele. Porque você pertence a ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ao contrário do que a gente pensa, Deus não é possessivo. Quantos já ouviram falar da palavra do filho pródigo? Quantos já ouviram falar? Levanta a mão, deixa eu ver. Ok. Quando o filho pródigo chegou e disse, pai, quero ir embora, o que é que o pai disse? Não, meu filho, você é doido, fica aqui, você é louco. Amém? Como não? O pai representa Deus segundo Jesus. Por que a gente acha que Deus? A gente acredita que Deus faz assim com a gente. Ele diz assim, quer? Vai. Porque ele só quer os que estão entregues. Ele não quer os que estão obrigados.